porque ele mora em Sorocaba, então... Ô, tá com um problema sério lá, né? Nos hospital. Não sei. É toda vez o soro acaba. Ah, Henrique, vamos trabalhar, pelo amor de Deus, mano. Estúdio 014 de volta para você que estava assistindo lá na semana passada. Para você que acabou de chegar, muito obrigado pela audiência da TV Net, TV Net é legal. TV Net é legal, hein? Você precisa do TP dentro da LPNet. Você tá com o microfone ligado, Henrique? Eu tô com o microfone ligado. Ele tá me atrapalhando. Você tá me atrapalhando. Tá? Desculpa. Obrigado. Para você, mas assinante da LP... é complicado, né? Vou tentar de novo. Para você, assinante da LPNet, para você, assinante da NET em Bauru. Estávamos e estamos com o Júnior Moura, teólogo. Obrigado, auditório. E os apoiadores culturais, Henrique Floret vai colocar gentilmente no cantinho da tela a cada intervalo de 10 minutos, mais ou menos. Júnior, nós estamos aqui com a mesma roupa? Estamos. Uma semana com a mesma roupa. Sorte que eu fico numa sala à parte aqui, viu? O Henrique tem o aquário dele, né? É igual lá onde fica a bateria, o instrumento maldito, aquela coisa barulhenta. Bom, deixa pra lá. Tira o nosso os bateristas vão ficar bravos comigo. Júnior, estávamos na semana passada, né, no programa passado, falando. O finalzinho foi aquela questão de ter a moralidade ou não, de nascermos com os conceitos de moralidade ou não. Não. Eu já ouvi você dizer que se o bebê tivesse o tamanho dos pais, a força de um homem, ele o mataria. Ele mataria os pais. Isso. Explicando essa frase pesada. Mas, na verdade, isso até foi uma tese de Agostinho, né, um dos pais da igreja, filósofo também, a gente estuda ele na faculdade e tudo mais, onde ele defendia isso, essa questão da imoralidade como algo natural ao homem. Então, o homem nasce imoral, ele não se torna imoral. Que a gente acaba lutando contra isso para poder... Nós vamos passar a nossa vida toda lutando contra a imoralidade. Tá. E então, segundo Agostinho e lógico, segundo a nossa crença, a nossa fé, nós entendemos que só Deus pode fazer essa mudança. Pode, de fato, nos transformar, nos regenerar, que é a ideia do nascer de novo, para nascermos agora com uma nova moralidade, como uma nova criatura, uma nova criação. Então, Agostinho dizia o seguinte, uma criança recém-nascida, se ela tivesse a força de um homem adulto, ela matava os pais involuntariamente, mas por causa da imoralidade presente nela. É uma coisa que ela não controla. E nós que lidamos com crianças, já tivemos crianças pequenas, a gente sabe disso. A gente puxa o cabelo, toma um tapa. Um tapa, pega no berço. Que se fosse meu, a mãe derrubava o Fabinho, né, Fabinho? A mãe que está amamentando, às vezes a criança morde, né? O bico do seio e aquela coisa. Verdade, e assim, e nós vemos que isso são reações que muitas vezes você pode achar, que legal, mas imagine se tivesse a força de um homem adulto. Arrancaria o mamilo no Arrancaria. No caso do cabelo, arrancaria. Né? Então, assim, é isso que ele está dizendo. Então, se ele tivesse a força de um homem adulto e grudasse, por exemplo, no pescoço dos pais, a gente brinca muitas vezes com as crianças recém-nascidas ou pequenos, dá o dedinho para apertar. Ai, que gostoso, que bonitinho, tá apertando meu dedinho. Mas imagine se ele tivesse a sua força e estivesse grudado no seu pescoço. Não seria bonitinho. Não. Então, ele está falando dessa involuntariedade até das próprias reações como algo que é conduzido pela imoralidade. A imoralidade faz isso, né? Nos conduz a termos ações até involuntárias, mas que vão causar dano ao outro. Ponto. Certo. Isso é fruto da imoralidade natural ao ser humano. Pergunto agora, eu ateu, agnóstico. Pergunto, então tá, se Deus é tão legal,
Por que ao invés de colocar esses seres aí que podem matar o pai, não colocou um monte de anjinho aqui? Os querubim. Boa pergunta. Foi boa? Boa. Bom, E essa não é do Maurício. É mais ou menos uma do Maurício. Vamos lá. Grande abraço, Maurício Aracá, que onde é que eu tô? Maurício, você tá dificultando o negócio aqui, mas valeu, irmão. Maurício, obrigado. Onde é que eu tô, Henrique? Onde é que estamos? Eu sei que Onde estamos você na TV quiser. FIB, Onde você quiser. Zona Oeste de Bauru. Não, impossível. Onde você impossível. quiser. Então tá, eu tô aqui no meu... Você tá agora em Dubai. Olha, Ah, é? eu... Verdade. Verdade. Então, aham. Poxa, Mentira. cara, legal. Mentira, você tá na FIB. TV FIB, canal 14 da NET. Ah, voltamos à realidade. Bom, tá bom, adoro essa realidade. Eu não queria estar em Dubai agora, eu queria estar aqui onde eu tô agora. Queria ter a vida do Neymar? Agora, nesse exato momento? Não. Indo pra Arábia, ganhando milhões. Por quê? Mas qual é a... Ah, não, veio do Eu só gostaria de saber... Arábia. Eu só gostaria Sem de saber nada a a ver com o relação da sua assunto. pergunta com o assunto. Zero. Zero. Ah, então tá. Vamos lá. Vamos lá? Bom, a única criação distinta dentre tudo que foi criado foi o ser humano. A única que tem um aspecto semelhante ao divino. Semelhante, não igual. Aquela coisa da imagem e semelhança? Imagem e semelhança. Então, nenhum outro ser, até seres superiores, porque sim, anjos são seres superiores, enfim, entendemos e sabemos disso, em inteligência, em magnitude e tudo mais, mas eles não foram criados à imagem e semelhança. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança não significa ser igual, ter a mesma natureza. Vou dar um exemplo aqui, até tosco, só para a gente ter uma ideia. Hoje nós usamos muitas redes sociais e a gente tem ali a foto do nosso perfil. Sim. Então, é uma imagem nossa. Que não somos nós ali. Tá. Mas é uma imagem. Quando alguém vê, ele Pra te vê. reconhecer a pessoa, Pra né? Eu reconhecer. vejo a do Fabinho, vejo a sua, vejo a do Henrique. Te vê ali, te enxerga Tá. ali. E a semelhança, a ideia daquilo que é parecido, que faz lembrar. Né? Então, puxa, você faz lembrar sua mãe, Bira. Nossa, você é parecido com ela. Sua voz. Na minha família acontece muito isso. Eu vou falar no telefone com os meus parentes, eles me confundem muitas vezes com meu pai. Porque a voz é parecida. Semelhante, parecido. Então, ser a imagem e semelhança é aquilo que representa, aquilo que vai fazer lembrar de algo maior, de algo que é real. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança para que, quando o restante da criação olhasse para ele, eles visualizassem um ser... Exatamente. Um ser divino. Divino, superior. Alguém que criou eles. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para representar Deus diante da criação. Mas não só de uma representação física ou tipológica, assim, de ter uma referência, mas também na questão da autoridade. Ele exercia uma autoridade não inerente a ele, mas uma autoridade concedida por Deus para reger toda a criação. Então, novamente, usar um outro exemplo aqui, como, por exemplo, um diplomata, um embaixador num país. Ele responde pelo país. É praticamente... A autoridade. Naquele país. Um embaixador do Brasil na Itália, ele é a autoridade do Brasil ali na Itália. Aliás, a embaixada é território brasileiro, né? Enfim, ou do país. É território do país, é uma extensão. Mas não necessariamente é o nosso país. Não é a representação dele. Nós vamos lá para a Itália, por exemplo, vamos na embaixada, mas nós estamos numa cultura italiana. Certo. Vai estar cheio de brasileiros, mas ali é a representação da autoridade do nosso país. Então, é nesse sentido. Então, o homem foi criado com isso. E nesse quesito, o Bira, a gente tem que reconhecer, isso foi um privilégio, esse é um privilégio a nós. Porque o que nos faz melhores do que qualquer outro ser criado? Nada. Não, nada. Nada? Nada, porque é só a gente olhar para a nossa história. O nosso raciocínio, a nossa inteligência, olha as coisas absurdas que a gente fez ao longo da história, cara. Grandes descobertas, ok, mas olha as grandes descobertas ruins, e grandes coisas horrorosas.
3 horas depois. Porque o Henrique tem a mania de mostrar o... Eu tava ouvindo uma conversa de bastidor que ele falou que ele ia fazer isso. Ah, não era pra contar. Mostrar o cofre? Puxa Não faça vida. isso. Não faça. Bom, é só procurar nas redes sociais, henrique.flore. Geralmente postam e me marcam e reposto, porque eu acho bonito. É belíssimo cofrinho. belo. Lindo, é lindo. Olha, mas vai piscar agora em um frame, um cofrinho que Não, poucas Henrique, pessoas... você não vai fazer, não vai botar um cofrinho nesse programa? Não, um frame. Quem pegou, Tá pegou. bom, vai, põe logo. Passou? Passou? Passou. É o bom. seu, Tabira. Obrigado. Tá, tudo bem. Obrigado. Senti o É cheiro. obra da criação, isso. Tá vendo como não tem moralidade? Não tem moralidade nenhuma. Então, Mira, nós, de certa forma, somos privilegiados. Não é mérito nosso isso. O homem foi criado e Deus concebeu ao homem a ser esse ser representativo. Tá. Né? Então, daí tem um termo na teologia que nós usamos, em latim, que é imago Dei. Então, todo homem, ele tem essa imago Dei, a imagem de Deus nele. Por isso que nós somos a única criação, de fato, que tem essa ânsia pelo divino tão grande. E mesmo quando a gente rejeita o divino como um ser espiritual, a gente cria um divino material para nós. Ou um conceito que seja o nosso divino. Não seria Deus uma criação humana? Que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança? Uma boa questão. Eu tenho uma outra boa questão também. Boa. Não, até por uma questão de lógica. Ah, você está respondendo. Estou respondendo. Ah, então tá tudo bem. Porque se eu tivesse o poder de criar algo ao ponto de se tornar universal, eu não criaria algo que me limitaria, do qual me tornaria dependente. Uma coisa que te amarrasse. Que você me amarrasse. Criaria então, assim, algo que... é ilógico, irracional. verdade. Um criador cria algo que vai ser a sua dependência pro resto da vida. Tipo, eu vou criar um Deus o qual eu vou ter que depender. Não tem lógica. Não, eu vou criar um negócio que, pelo contrário, né? Que eu vou Que me controlar. Que eu vou controlar. Eu vou controlar. Né? Quem inventou? Exatamente. Uma coisa que vai ser minha, que eu vou pôr meu nome, vai ter minha característica. Eu vou dizer que sou eu. Exatamente. Se eu tiver esse poder, eu vou dizer que sou eu. Ó, acabou aqui agora. Alguém que vai ficar conhecido. Não vai subir ninguém, Capitão Nascimento. Vou criar alguém que vai ficar conhecido como aquele que vai ser o dono da minha vida, vai conduzir a minha vida, ter mais poder do que eu. Né? Então, é uma questão de lógica, né? Certo. Nas idas e vindas aí, eu encontrei um ufólogo. Não, mas eu não tinha programa na TV ainda, e ele é cristão, né? E eu não tinha programa na TV, inclusive estou procurando ufólogos, gostaria de conversar. Ele nem se considera ufólogo, mas ele se dedica muito tempo a isso. Quando nós estávamos falando de Gênesis primeiro, Gênesis 1, né? Sim. Quando você falou de todas as... Nós falamos da criação de todo o universo. E ele sabe, na concepção dele, e um pouquinho na minha também, somos seres pouco desenvolvidos ou muito ralo no desenvolvimento, sim, que de vez em quando temos a honra de receber a visita de seres um pouco mais evoluídos que nós. Alguns temem, alguns não. Eu já vi, eu já tive a visão. Não vou contar aqui, mas eu acho que já contei em outro programa, enfim. Não foi um contato imediato do 3º grau, não sei o quê. Eu estava passando com o carro, eu estava devagar, e tem uma testemunha que é minha ex-mulher, tá comigo, tá. Ela afirma. Então, se precisar, tem prova. Tem prova não, mas tem testemunha. Onde a gente encaixaria? Agora te peguei. Peguei, né? Porque esse assunto...
Henrique, por favor, WhatsApp web, desligar, botão direito do mouse, silenciar página. Obrigado. Vamos lá. Bom, se nós entendemos e concebemos Deus como criador de todas as coisas, de todo o universo, e Hebreus 11:3 vai dizer isso, pela fé entendemos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito daquilo que não se vê. Sim. Então, se nós entendemos que pela fé tudo foi criado, Bira, então tudo, aquilo que eu disse no programa passado, tudo que for descoberto, tudo que for achado, tudo o que vier à existência no nosso campo, mas isso já existe, Sim. foi criado por Deus. Então, há a possibilidade? Eu acredito que sim. Alguns podem dizer que não, enfim, mas se houver, foi Deus que criou, e ponto. E eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Assim, quando as pessoas me perguntam a respeito dos dinossauros, é fato, né? Contra fato não há argumento. Não, eles existiram. Existiram, é óbvio que sim, existiram, porque aí tentam encaixar quando, onde. Não, existiram. Então, se temos ou não inteligência fora, o suprema, maior do que aqui, eu gosto de pensar pelo seguinte prisma. Nós somos muito, mas muito ínfimos para achar que somos o centro do universo. Pequenininho demais. Nós estamos em um dos menores planetas do sistema solar, que é um dos menores sistemas da Via Láctea, que é uma das menores galáxias, enfim. Então, tudo é menor. Não dá. Não dá. Então, eu gosto de pensar o seguinte, nós não somos o centro de nada. Deus é o centro de tudo. E Ele tem tudo, né, no controle das suas mãos. Ele tem o universo no controle das suas mãos. Se Deus quiser, Ele quis. O apóstolo Paulo vai falar lá na carta aos Romanos que o oleiro faz o que quiser com o barro. Ele está fazendo lá, não gostei, vou desmanchar. O que a criatura pode questionar com o Criador? Com o Criador, não tem não, como. O senhor não pode fazer isso. O senhor, não, isso é inconcebível. Não, o seu oleiro. Não, isso eu não aceito. Não, vai fazer um barro, um vaso desse jeito? Não. Então, assim... Não, você não tem essa... Ele não tem esse direito. Nós ainda não temos essa... Não temos, como você disse, provas, a gente tem testemunho, enfim, mas... Sim. Mas, de fato, se isso chegar a uma conclusão, uma prova plausível, pronto, foi Deus que fez e Deus que criou. Então, isso não tem discussão. Então, eu não tenho dificuldade com isso. Deus criou todo o universo. Então, isso inclui qualquer E o universo outra é criatura. vivo. Uhum. O universo é vivo. Lembra que eu disse dessa questão da água acima do firmamento? A água é vida, a gente sabe disso. Deus vai criar da água, através da água, Ele dá ordem para a água criar todos os seres vivos que vivem na água, mas as aves são criadas da água. Deus dá ordem, a água produz as aves e elas saem voando. E Deus limita elas do firmamento. Então, assim, o universo é vivo. As estrelas são vivas, né? A gente sabe disso, os planetas. Então, a vida nesse sentido de que ele é vivo, não é algo morto, porque Deus criou algo vivo. Ele terminou a criação e disse, é tudo muito bom, está vivo, né? Espelha a minha glória, a glória de Deus é uma glória viva. Então, a gente tem que olhar com essa visão mais macro. O problema é que a cristandade também, e esse é um problema da Idade Média, com esse rompimento com a ciência, então ela passa a negar a ciência também, no entanto que ela condena como herege grandes cientistas, né, ao longo da história da... Porque imagina... Falou que a Terra era redonda. Tá louco! Tá louco, seu herege, vai queimar, seu bruxo, ou criou outras coisas. Então, a gente vê grandes cientistas que nascem em berços cristãos sendo perseguidos por causa dessas ideias. E o problema é isso, muitas vezes a cristandade, ela cria sua bolha, e aí é aquele mundinho. Casa, igreja, casa, e não consegue entender que Deus criou tudo isso. E que isso foi criado, em primeira instância, para que nós desfrutássemos de uma maneira responsável, Sim. sustentável e organizada. Era a responsabilidade do homem organizar, cultivar e guardar o jardim. Cultive e guarde. Você pode
fazer o que você pode comer de tudo que você quiser. Cultive e guarde. Então, tudo isso foi criado, não surgiu do acaso. Não foi do acaso. Então, quando nós entendemos que Deus criou todas as coisas, Deus criou como algo bom, vivo, e de certa forma para que nós desfrutássemos. Não porque somos alguma coisa, mas porque Ele nos deu esse privilégio, sem mérito nenhum. Sem merecer. Sim. Sem merecer. Sem merecer. Sem merecer. Sem merecer. É como algo que você tem na sua casa que você gosta de guardar e cuidar. Vou dar um exemplo. Eu tenho um ferrorama que meu pai me deu quando eu tinha 4 anos. O XP 1500. Caramba, que legal! Não, top! E tá tudo... Tudo, eu tenho ele até hoje guardado. Eu escondi do meu irmão, porque meu irmão era aquele cara que quebrava tudo. Ele ia quebrar tudo. Não, eu tinha coleção do Rambo, Henrique, olha isso. Nossa, eu fiquei doente quando era criança, meu pai comprar o Rambo, né? O Rambo era... E aí, beleza. Tinha o Rambo, tinha os bonequinhos dos comandos em ação. O Falcon que fazia assim com o olho. Nossa! Aí, meu irmão, um dia eu chego da escola, o que ele fez? Ele pega o palito de dente, o fósforo, taca fogo na boca dos hominhos, assim, cria um buraco. O que você fez? Não, ele levou um soco na boca. Então ele era esse cara. E aí, o que eu fiz? Eu escondi o ferrorama. Eu quero que ele esteja. Eu quero que ele esteja assistindo. Ele mora lá em Hortolândia. E aí eu escondi dele, mas eu tenho até hoje, tá lá. Cara, eu cuidei, eu preservei aquilo, né, que eu ganhei. Mas eu ganhei. Foi eu que... E você não se acha... Fazendo um paralelo agora com o que você tinha feito antes, você não se sente merecedor daquilo? Eu não tive mérito. Do ferrorama? Não, eu não tive mérito. Porque você não trabalhou. Não, foi benevolência do meu pai, foi o amor do meu pai ter me dado aquilo. Ele me deu como criança, ele me deu como um presente, então é seu. E aí, qual que é o mínimo que eu posso fazer? É cuidar, é guardar isso. Essa teoria do ferrorama eu vou te contar. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer para recompensar essa benevolência, a expressão de amor do meu pai, é guardar esse ferrorama pro resto da minha vida, cara, é cultivar. Então, assim, poucas vezes eu montei, depois eu tô vai fazer 22 anos que eu tô casado, eu montei ele 3 vezes só, depois de casado. Só a minha filha mais velha, a Gabi, que viu ele montado, a Isabela ainda não viu. E esses dias nós mudamos para o apartamento, ela perguntou, ela falou, pai, e esse ferrorama tal, então vou ter que montar. Só que aí, como ele é grande, eu tenho assim que abrir espaço na sala, ele é gigante, cara. Mas é essa a ideia. Eu não tive mérito. Que mérito que eu tinha? O meu mérito era de ter sido... Quer dizer, não é mérito. Eu era filho do meu pai. Sim. Você é meu filho, então eu vou te dar esse presente. Então, nesse sentido, Deus olhou para essa criação e falou, olha, eu vou te dar esse presente, o mundo, para você cuidar. Então, o mínimo que a gente deveria estar fazendo era cuidar bem disso. Cuidar bem dele. Disso que ele nos deu. Aí... Mas não estamos fazendo isso. Não estamos. Isso por causa do quê? Dessa imoralidade que nos corrompeu. Da imoralidade inerente a nós. Aí entra nós estamos de novo chegando ao final. Chegando no fim. Mais uma vez, nem chamei VT da TV FIB, nada. Vamos aquela pergunta do Henrique. Henrique, quer fazer? Quero. Faz. Porque aí a gente vai nessas... Rapidão, porque temos só 3 minutos. Quer que eu refaça? Não, tô brincando, calma. É comer sanduíche? Não é comer pizza. Sanduíche. É chamar a gente pra comer lanche agora, depois? É isso? Ô, Henrique, você podia... Por que crente come tanto? Porque o quê? Não era essa, mas por que crente come tanto? Rapaz, eu acho que é porque, não sei, no subconsciente dele ele pensa assim, nossa, no Éden eu podia comer de tudo, cara. Eu entendi a pergunta, eu sei a pergunta. Foi boa. Foi boa a resposta mas também. O povo diz aí que é porque ele não pode, o crente não bebe, por isso que ele come. Então, mas ele pode beber? Rapaz, eu posso ser apedrejado aqui. Bom, crente pode beber. A pergunta é, ele deve? E aí eu vou te responder, nós temos ali, tá acabando o tempo, mas baseado nessa questão que nós falamos da imoralidade. Bom, nós não temos nenhuma restrição. A Bíblia ela não tem restrição. Nós não temos mandamentos. Não tome cerveja. Não tem. Não tome caipirinha. Não enche a sua cara. Não fume Marlboro, Free. Verdade. Mas nós temos princípios e normas que vão reger a nossa moralidade.
Então a Bíblia vai nos ensinar a fugir de aparências do mal, a abrir mão de coisas que vão afetar a nossa moralidade. Então assim, no nosso contexto hoje, o que eu diria para você, Bira, não é... Ô Henrique, não é errado, o crente pode, não tem nenhum problema. O que a Bíblia condena é a embriaguez, que é onde você perde a sua razão devido àquele teor alcoólico, e naquela época era uma fermentação natural até das bebidas, né, que produzia esse álcool. Então, a ideia era não se embriague. Porque dizem assim, não, mas até Cristo bebia vinho. Bebia. Não se embriague para que não haja contenda, né, enfim. Mas a pergunta é, hoje, nós devemos, não é se podemos. Podemos. Mas nós devemos, e aí eu entro nessa questão da moralidade. Qual que é o contexto, em qual contexto a bebida no nosso país está associada? A um contexto moral ou imoral? Não, imoral, realmente. Então a pergunta é essa. Se você, por exemplo, você vai para a Alemanha, você vai para outros países nórdicos, as crianças já acordam de manhã, sim, o café deles é cerveja. É cerveja. Há uma questão cultural diferente. Os monges mesmo na Alemanha, Lutero, tinha uma cervejaria num quintal de casa. Então, assim, é uma questão cultural. Eu tenho amigos que são descendentes russos, os caras acordam de manhã e tomam vodka para esquentar. E não vai fazer a menor diferença, porque o cara vai criando uma dependência. O organismo vai criando uma tolerância. E aí, o que é, Henrique? Você sabe me corrigir? Acostuma, eu só falei. Isso, acostuma. O organismo acostuma. E aí o que nós temos? Nós temos essa questão cultural, que está envolvida com uma cultura que não é imoral. Mas quando nós voltamos para o contexto brasileiro, a bebida ela está associada a um contexto imoral. Basta ver tudo. A bebida está associada a qualquer tipo de coisa. A pornografia, a sexualidade, a prostituição. E ela é a porta de entrada para qualquer coisa ruim que a gente tem. Então, assim... dificilmente o cara vai para uma outra droga, por exemplo. Exatamente. Ou bate na mulher, ou bate carro. A porta de entrada para todo tipo de droga é o álcool. É o álcool. É a primeira. E também para um monte de bobagem que as pessoas fazem. Um monte de bobagem que ele vai fazer. Eu parei de beber há muito tempo. Eu fui obrigado a parar de beber. Obrigado? Não fui obrigado a parar de beber. Eu tive que parar de beber por ordem médica. Não foi uma obrigação. Uma ordem, foi. Eu sei que acabou o tempo, Henrique. Eu já vou terminar. Eu tenho mais uma ainda. Em 99. Vai lá. Desde então... Boa sua pergunta. Beleza. Depois que eu mostrei depois, 10 anos depois de 2016, que eu mostrei a ressonância da... Eu tenho uma cirurgia, fiz uma cirurgia aqui, uma retirada do angioma. Eu mostrei pro neurologista, tá tudo legal, você tá bonito pra caramba, você saiu bem aqui nessa radiografia também, aqui na ressonância, você fica bonito em qualquer lugar, Bira, você é sensacional. Aí eu falei assim, era final do ano, eu falei, eu posso tomar uma latinha de cerveja no Réveillon com a família? Ele falou, pra quê? Ele falou, você pode voltar a beber com frequência e hoje não dá. Um gole. Não dá. O bafômetro já dá problema. Então, pra quê? Realmente, eu fiz o que tanta gente tenta. E a pergunta é, Bira, a pessoa vai ter o controle moral? Primeira. A gente aprende medicina legal. É o primeiro grau da embriaguez, o comecinho, aí eu não lembro mais a miligramagem, mas o comecinho o freio moral vai embora. Então, a primeira, então não tem controle moral. O sujeito já é aquela coisa da moralidade. Então, da moralidade. O tempo de novo. O sujeito que não, por exemplo, tá olhando aquela moça bonitinha lá, ele não tem coragem de falar com ela. Opa, exatamente. Agora ganhei coragem. Ou então ele quer dar um peteleco na orelha do Henrique. Não vou. Agora eu vou dar. Se bem que eu gostaria da pessoa, até não precisaria. Eu gostaria de bater no Henrique, são também, não tem mais. Que nem, tipo assim... Vai, Henrique, termina o programa pra gente. Então, eu tenho mais uma pergunta, cara. Manda. Cara, logicamente pós-casado... Porque tem muito relação da música, né? Dos louvores. Na hora do amor com a esposa, que tipo de música?
Rapaz. Não vou. Aí, Henrique. Henrique, Mas espera boa um pergunta, pouquinho. Henrique. Não, boa pergunta. Porque tem a ver com essa questão da moralidade. Porque sabe uma coisa que Eu aconteceu? ouço Jamiroquai. Só isso que eu digo. Pronto. Sabe uma coisa que aconteceu? A imoralidade corrompeu a sexualidade. Sim, é verdade. Mas a sexualidade na criação ela não é algo ruim, cara. É algo bom, é algo para ser desfrutado. Sim. Então, dentro do contexto do casamento, cara, não tem essa ideia. Muito crente acha que sexo é pecado. E aí o cara faz no escuro com a esposa, ninguém pode ver o outro nu, porque Deus, já pensou se Deus volta e a gente tá aqui agora nesse momento? Já pensou se me pega a gente aqui pelado? Tô ferrado. Não, cara, ó, você que é casado com a sua esposa, vocês glorificam a Deus quando ambos têm prazer ali no momento, cara. Então pode tocar um louvor lá, o que você quiser, Resgate, Cassiane, Matos Nascimento, sei lá, qualquer coisa que você gosta. Então, irmão. peraí, então pode colocar. Glorifica a Deus. Pode colocar isso. uma musiquinha bacana, cara. Pode. A quem quiser. A quem quiser. É isso, A quem é isso. quiser, pode. Não gosta, quer ouvir uma moda de viola, sei lá o que for. A moda de viola vai. Moda de viola. A moda de viola dentro da vila. Não aconselho ouvir, sei lá, um pancadão, alguma coisa assim, que aí já vai. Não. Aí vai induzir imoralidade. Aí vamos pra imoralidade. Júnior, pastor Júnior, Poxa, obrigado. cara, Estamos também com o agradeço Fabinho. aí. Fabinho, vem cá. Fabinho, vem cá. Cara, se começar a entrar nesse assunto, o programa acaba Aí amanhã. vai ter que gravar mais um. Vai ter mais Henrique, 2, 3. O Fabinho tá enquadrado aqui, Não, você ele tem que precisa abaixar um agachar. pouquinho. Abaixa aí, Eu Fabinho. sei que Esse ele não é tão menino- alto assim, Ô, mas... Fabinho, você pode falar que eu acho que o pessoal tá te ouvindo. Eu vou dizer que você virá aqui, assim que... Ou depois que o programa do Júnior for ao ar, você vem também. Fabinho é top. Gente, obrigado pela oportunidade. É um prazer Tomara que estar tenha... aqui com vocês. Tá saindo, Henrique? Mete o fone aí. É um prazer estar aqui com vocês e em breve estaremos aí presentes. Em breve ele também estará Ó, aqui isso ocupando aí, a cadeira ali isso aí. do Júnior. Isso aí. Valeu? Fabinho. Valeu. Valeu. É tudo preto, Sem acabou palavras. com Sem tudo, palavras. Sem tudo palavras. black. Henrique, Aí, obrigado. Henrique, valeu, Obrigado, cara. Felipe. Onde eu Prazer. tô? Que câmera que eu tô? Você voltou de dia... Voltei, acordei de Na novo, aberta. o tempo voltou. Tchau, gente, obrigado, até mais. Eu não sei Até mais em mais. que câmera que eu estou. Tá, eu tô acompanhando Na você. aberta. Tá na Na aberta. aberta, ali na central. Ali. Tchau, gente, até Tchau, mais, gente, obrigado. foi um Fique prazer. agora com um bom programa da TV FIB, não por causa do entrevistado, e sim pelo entrevistador.